imagem. Já está conosco o professor Marco Antônio Villa para comentar as notícias desse fim de semana. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia a todos. Professor, primeiro falando sobre essa pesquisa da Datafolha, dizendo que a maioria dos brasileiros está otimista em relação ao novo Congresso. Será que esse otimismo será confirmado, hein, professor? Será que esse Congresso vai fazer jus aos votos recebidos nas eleições de outubro? Esse é o grande desafio. No dia 7 de outubro, quando foi renovado 2/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. Há um desejo muito grande de mudança e os eleitores demonstraram isso nas urnas. E há também o otimismo que essa pesquisa reforça. Espera-se que o Congresso, no dia 1, com a instalação dos novos deputados, todos os deputados e 2/3 de senadores, no dia seguinte, escolhendo a mesa diretora e depois iniciando efetivamente seus trabalhos, possa estar sintonizado com as necessidades da população brasileira. Então é natural. Por outro lado, não é a primeira vez que esse otimismo se manifesta, porém, com esse grau de otimismo, sim, e isso deve-se, claro, ao resultado e à profunda transformação do Congresso Nacional na eleição do último dia 7 de outubro. Daniel. Professor, o Ministério Público está pedindo aí a condenação de Rodrigo Rocha Loures, o homem da corrida da mala aqui na Rua Pamplona, em São Paulo, com R$500 mil. Ele é réu por corrupção. E até hoje não sabemos a origem do dinheiro, professor. Essa é a questão. Não é perguntar quem quer dinheiro, mas da onde veio aquele dinheiro, né? Eu acho que essa questão que está colocada é uma questão seríssima, tal, que tem de ser resolvida. E agora ele vai falar. Tenho certeza, principalmente se ele perceber que pode sofrer uma condenação em regime fechado. Se anunciarem uma possibilidade de uma condenação em regime fechado, Rodrigo Rocha Loures fala. E ao falar vai incriminar aquele a quem ele levaria a mala com R$500 mil, levando uma comissão, não vamos nunca nos esquecer, de R$35 mil, tendo em vista que quando ele devolveu a mala tinha apenas com todas as aspas, R$465 mil. Ou seja, eu sei para quem ele levava a mala. Eu acho que qualquer brasileiro que tem uns 3 neurônios que se comunicam entre si também sabe a quem aquela mala era dirigida. Inclusive haveria depois daquela mala um pagamento semanal de uma propina fabulosa que ao longo de alguns anos é uma verdadeira fortuna. Portanto, estou aguardando sentado, com calma, porque Rodrigo Rocha Loures vai falar, porque se não falar, vai para a cadeia. Professor, o Estadão traz hoje uma informação. O governo está cogitando criar uma espécie de conselho para assuntos internacionais. É um grupo que seria integrado por ministros, teria como um dos objetivos blindar o Itamaraty de novos episódios negativos. Será que é necessário um conselho para evitar a bateção de cabeça, professor? Olha, é necessário pôr ordem na casa. Estava uma bagunça. Os primeiros 10 dias foram recheados de equívocos, de tomar decisão e voltar atrás. Basta ver o Ministério dos Direitos Humanos, basta ver o caso da PEC, basta ver o caso do Ministério da Educação, basta ver o episódio do IOF, entre tantos outros. No caso do comércio exterior, que é fundamental para o Brasil e é uma das apostas do novo governo, é necessário uma coordenação entre o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores, principalmente. E esse conselho pode ajudar a fazer uma política um pouco mais orgânica, sem esse bate-cabeças dessa semana, inclusive, do caso da PEC, que foi uma coisa lamentável, coisa de república bananeira. Sendo assim, é necessário esse conselho. Eu fico pensando no nosso colega Marcos Truico, brilhante, intelectual, um cara extremamente capaz e que precisa, e eu não sei se até o nosso colega Augusto Nunes, ontem no Jornal da Manhã, fez uma breve passagem, até eu deveria ter perguntado melhor para ele, para esclarecer esse bate-cabeça entre a parte de comércio exterior do Ministério da Economia com o Ministério das Relações Exteriores. Parece que o Ernesto Araújo não gostou muito da criação, que a parte de comércio exterior ficasse também com o Ministério da Economia. Sendo assim, esse conselho, presumo, é eficaz e vai facilitar o que interessa para o país, que é aumentar as exportações, porque é aquele velho slogan dos anos 70, exportar é o que importa.
Professor, o novo comandante do Exército quer a manutenção, quer fora da reforma da Previdência os militares. Ele ressalta que há um regime diferenciado para os militares, que eles não se enquadram às regras dos cidadãos normais. Qual a avaliação que o senhor faz sobre este panorama? Eu concordo, eu acho que os comandantes, tanto da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, o próprio ministro da Defesa, defendem corretamente que no caso dos militares há uma especificidade, não é um privilégio, é uma especificidade de uma carreira de Estado. É diferente, por exemplo, de um advogado, de um professor, de um engenheiro, que tem uma carreira de Estado e depois resolve sair e buscar a continuidade da sua vida profissional na iniciativa privada. Não é o caso. Você não tem exércitos privados que possibilitaria, por exemplo, que um major saísse do exército, ou um coronel, ou um capitão, e fosse para outros exércitos particulares, nessa hipótese absurda que eu estou apresentando. Não existe. Portanto, é uma carreira única, é uma carreira de Estado e que precisa ser tratada de forma diferente. Não é privilégio, é a característica específica da carreira militar. Quem fala que é privilégio é quem não entende o funcionamento do Estado brasileiro e parte de pressupostos que vêm de outros países, ou da China, ou da Rússia, ou dos Estados Unidos. Nós sempre aqui no Brasil nos ajoelhamos para os estrangeiros. É difícil a gente pensar o Brasil em português e tal. E tem muito bobalhão aí, que se diz ou marxista ou liberal, que diz que então que os militares têm privilégio. Não tem privilégio de coisa alguma. É uma carreira de Estado e que tem as suas especificidades. O professor, falando um pouco sobre a Venezuela, na verdade são dois assuntos em relação à Venezuela. Primeiro, a questão interna, porque o chefe do Poder Legislativo da Venezuela, Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país e quer convocar novas eleições. Lembrando que Nicolás Maduro tomou posse na quinta-feira. E ainda dentro desse assunto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que foi para a posse, e Ciro Gomes, hoje nos jornais, faz muitas críticas ao PT e essa posição dela ter ido até a posse. Como é que a gente pode analisar esses dois casos? Primeiro a questão interna e a outra o PT que foi na posse. Olha, é complicada essa questão, viu? Porque de um lado cria-se uma tentativa de duplo poder na Venezuela, o que parece que sequer vai existir. O presidente da Assembleia, apesar de citar a própria Constituição, artigos da Constituição bolivariana, sabe que isso daí é para inglês ver, não tem efeito prático. O efeito prático é aquele tradicional na América Latina numa situação de impasse como vive a Venezuela, que é o rompimento da unidade das Forças Armadas, a derrubada no Maduro, um governo provisório, civil, militar, convocação de eleições, uma nova Constituição e eleição depois de um Congresso, de um presidente da República de forma democrática, não como foi eleito o Maduro e tal. Esse é um processo difícil, que vai ter muita tensão e não vai ser fácil da Venezuela encontrar uma saída democrática. Vai ser, infelizmente, mais uma das tragédias de tantas que vive a história da América Latina desde o processo independentista que começa lá por volta de 1810, portanto, no início do século XIX. Com relação à posição do PT, isso que nós comentamos aí durante a semana e ontem eu fiz questão no destaque final de lembrar, o PT é igual Maduro, queria transformar o Brasil numa Venezuela. O que nós falamos durante toda a campanha eleitoral, ou em 2016, durante o processo de impeachment e nas mobilizações que vieram desde o ano anterior, de 2015, é absolutamente correto. E mostrou agora com a Gleisi Hoffmann, né, indo a um país que tem 4.000 presos políticos, já assassinou centenas de venezuelanos, que tem uma inflação de milhões por cento, vai bater o recorde, está batendo o recorde da história, que tem um desemprego atingindo quase metade da população, reservas internacionais quase chegando a zero, em suma, uma situação gravíssima, né? Além da supressão das liberdades, do controle dos outros poderes, legislativo e judiciário, além do governo patrocinar o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Então o PT é traficante, apoia um traficante de armas, apoia um traficante de drogas, apoia um ditador. Mantém sua tradição. Não devemos nos esquecer o apoio desde o seu nascimento, em 1980, quando o PT foi fundado aqui em São Paulo, o apoio à ditadura cubana. Portanto, é um partido que, na verdade, o PT é uma organização criminosa e que trabalha contra a democracia no Brasil e na América Latina.
Para a gente encerrar, professor, a pré-temporada aí do futebol já está em pleno andamento, os clubes contratando bastante, o Flamengo, aliás, está gastando fábulas, né? Montando quase uma seleção, mas o seu Santos, está ficando para trás, hein, professor? Tá difícil, agora nós nada, só contratamos o treinador, que também é meio doido, o treinador não bate muito bem com as 10, né? Agora, tanto que queria contratar um goleiro para substituir o Vanderlei. O Vanderlei é o nosso grande goleiro, o melhor jogador do time que salvou o Santos inúmeras vezes. O que o Santos precisa é de um centroavante, de um bom meio-campista e por aí vai. Ou seja, é uma enorme bobagem que o São Paulo estava propondo. Agora, de gente de peso, contratou agora um venezuelano que simplesmente eu não sei quem é, sinceramente, eu não sei quem é, nunca vi jogar, que estava jogando na Laú, lá do Chile e tal. É que o Santos não tem dinheiro, né? Agora, o que chama atenção é a questão do Flamengo. Aonde o Flamengo arruma tanto dinheiro? Vai ter a folha salarial provavelmente superior à do Palmeiras. Como é possível pagar esses jogadores, pagar as luvas, os salários, manter o time? Essa é uma pergunta de $1 milhão que eu acho que nem a diretoria do Flamengo consegue responder. E o Data Vila para Corinthians e Santos amanhã? Olha, em 2002, se a história se repetir, e ela dificilmente se repete, em 2002, no início do ano, com o São Emerson Leão, que é um verdadeiro santo, foi aquele que tirou o Santos como técnico de uma longa fila, teve um amistoso Santos e Corinthians iniciando a temporada, e foi na Vila Belmiro naquele caso, né, não foi aqui em São Paulo, e o Santos venceu por 3-1. E no final do ano, veja como é a vida, o Santos cruzou na final do Campeonato Brasileiro 2 vezes contra o Corinthians. Eu estava lá no Morumbi, 2 vitórias históricas. A primeira de 2-0 e a segunda de 3-2, na qual o Vampeta está até hoje procurando o Robinho. Pode ser que a história se repita. Se repetir, nós seremos mais uma vez campeões brasileiros. Somos 8 vezes. Vamos chegar a Enéa para concorrer com o Mauro Betti. Aí eu vou escrever um livro, Santos e Enéa campeão. É isso aí. Professor, bom fim de semana, um abraço, até segunda-feira. Um abraço a todos.